Estou iniciando a gravação aqui para vocês da parte de supressão de vistas. Então, a gente vai analisar um pouquinho o que é supressão de vistas. Vou dar alguns exemplos para vocês e depois eu explico melhor quais são os exercícios para a gente fazer. Então, lá. Passando aqui, ó, o que é supressão de vistas? Dando um Google na parada, nós vemos que supressão de vistas é o ato de extinguir, eliminar ou cancelar. Então, o que acontece é o seguinte: quando eles inventaram o desenho, inventaram as três projeções, ou seja, vista frontal, lateral e superior, o que eles estavam querendo dizer na verdade? Que eu não preciso desenhar as três vistas. Eu posso desenhar só duas delas ou só uma delas, quando for muito simples, né? Então, em vez de eu ter um trabalho à toa, eu preciso ganhar tempo, eu preciso minimizar o meu esforço e ser mais produtivo, mais eficiente. Então, foi nesse sentido que eles disseram, beleza, eu preciso desenhar as três vistas ou até mais para peças complexas, mas e quando a peça é muito simples? Eu realmente preciso desenhar as três? Então, aí chegando nesse consenso, eles inventaram essa história de chamada de supressão de vistas. Então, suprimir é não mostrar, ou seja, ocultar, eliminar, cancelar. Então, não preciso fazer. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês agora é esse primeiro exemplo sobre supressão de vistas. Então, eu desenho um cubo, que é uma peça muito simples, né? E nós vamos tirar as três vistas desse cubo aqui. Então, eu vou importar a peça aqui, tá vendo? Eu importei a peça, vista frontal. Vou puxar a lateral esquerda e depois a superior. Beleza, criei as três vistas. Aí nós vamos fazer o que? A cotagem desses elementos, né? Então percebam que ele é um cubo e tem um furo nesse cubo. Então eu vou dividir as cotas e depois nós vamos eliminando e aplicando a supressão de vistas. Então lá, vindo aqui na parte de cotagem. Então eu vou pegar o comprimento da peça, vou colocar aqui. Aqui, ok. Depois eu vou pegar, ó, a largura da peça eu posso pegar nesse ponto. O comprimento da peça eu posso pegar nesse ponto. A altura da peça eu posso pegar neste ponto aqui, joia? A largura da peça eu consigo pegar nesse ponto, que é a lateral. E a altura da peça eu consigo pegar aqui nesse ponto, que é a altura. Então perceba que eu coloquei algumas cotas duplicadas. Então, ó, o comprimento aparece aqui. Comprimento aparece aqui e aqui, nessas duas partes. E depois, ó, a largura aparece aqui e aqui também. E a altura da peça aparece aqui e aqui. Então, são duas formas de fazer. Nós queremos simplificar, ou seja, eu não vou duplicar as cotas, eu vou minimizar. Então, por exemplo, o comprimento, ele precisa estar na superior? Não, ele já está na frontal. Então, vem aqui e apago ele da superior. A largura da peça precisa estar na superior? Também não, porque a largura já aparece na lateral esquerda, então eu vou apagar ele daqui. Então percebo que a superior eu não preciso dela para nada aqui, então eu simplesmente posso vir na vista superior e suprimir ela. Então agora eu fiquei só com a vista frontal e a vista lateral esquerda. Aí analisando mais essa nossa peça, o que nós podemos fazer? Por exemplo, a altura da peça aparece na frontal e também na lateral. Então eu posso vir aqui na lateral e suprimir, ou seja, tirar ele dali. Aí ficou faltando o que? A largura da peça. Ou seja, como que eu coloco essa largura na frontal para também suprimir a lateral esquerda? Então aí a gente começa a trabalhar com simbologia. Então, ó, por exemplo, se eu apagar essa cota daqui, ficou só essa cota de 50. Olhando só para essa peça, sem olhar o 3D, essa peça, ela é cilíndrica ou ela é prismática, ou seja, ela é um quadrado, um retângulo e por aí vai. Então nós começamos a trabalhar com símbolos nas cotas para falar isso. Então, ó, vou dar dois cliques nessa cota, vou vir aqui, ó, e vou incluir o símbolo de um quadrado. Então eu estou falando aqui, ó, a peça ela é um quadrado de 50 por 50 e a altura dela também tem 50 milímetros. Então vou vir aqui, só ajeitar a tolerância lá. Então ela é um quadrado de 50 por 50 e a altura também tem 50 milímetros. Então com isso, ó, eu posso vir aqui e suprimir a lateral esquerda. Então, com uma única vista, eu consigo mostrar todos os detalhes da peça. Aí, colocando aqui a dimensão do furo, ó, então, ó, esse furo aqui, eu posso falar, ó, ele tem o diâmetro de 15. Pronto. Então, numa única vista, eu consegui representar essa nossa peça aqui. Então, vou até puxar o modelo 3D aqui, ó. Nessa única vista, ou seja, só com uma única vista, eu consigo representar essa peça. Então, isso daí eu estou melhorando o meu desenho. É menos trabalho. Quanto menos eu puder fazer, é melhor. Então, ó, desenhamos as três vistas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Tenta colocar todas as cotas na vista frontal. Se todas as cotas couberem na vista frontal, eu não preciso desenhar nem a lateral esquerda e nem a superior. Se não der para colocar todas as vistas na frontal, que é esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho
esse modelo em 3D, tá vendo? E eu puxei aqui as projeções, ou seja, eu desenhei a vista frontal e a lateral. Por que nesse modelo foi necessário desenhar a lateral? Por causa da espessura da peça de 18 e por causa desse rebaixo de 3. Então, uma das formas que nós podemos fazer é isso aí. Eu represento a vista frontal. Se não der para colocar todas as cotas, eu desenho a lateral esquerda. O que eu poderia ter feito além disso? Desenharia esse perfil aqui como sendo minha frontal e falaria, ó, a espessura da peça tem 61 milímetros. Então, seria uma segunda forma de eu desenhar essa mesma peça. Beleza? Passando aqui para outro exemplo, ó, nós temos essa outra peça aqui, ó, tá vendo? Ela agora é uma peça cilíndrica e com apenas uma única vista nós conseguimos fazer todos os detalhes. Então, ó, mudando de cena aqui, essa cena aqui, ó. Se nós olharmos aqui o desenho da peça, tá vendo? Ó, o desenho da peça é esse. Então, se eu olhar esse desenho da peça, deixa eu ajeitar ele aqui de novo. Ele tem todas as cotas aqui, ó. E na projeção ortogonal ele fala que o 15 e o 45 eles aparecem na lateral. Mas o que nós fizemos aqui? Ó? Nós colocamos o 15 e o 45 também na frontal. O que eu mudei? Olhando só essa peça aqui, sem olhar o 3D, eu não sei dizer se essa peça ela é quadrada, se é uma chapa, se é cilíndrica. Então, mais uma vez, para conseguir fazer tudo numa única vista, nós usamos a simbologia. Então, eu usei o símbolo aqui, ó, diâmetro de 45 e diâmetro de 35. Então, eu estou dizendo que a peça ela é cilíndrica. Então, se eu fizer o desenho técnico com o modelo em 3D, ou seja, a perspectiva isométrica no modo real aqui, melhor ainda. Aí eu tiro toda essa dúvida. Mas se eu entregar só a projeção, ou seja, só uma única vista, eu tenho que indicar qual que é a geometria da peça. Beleza? Aí depois disso eu tenho mais outro exemplo aqui, ó. Então nós temos essa outra pecinha aqui, que é este modelinho aqui na nossa apostila, beleza? Mudando de cena aqui, ó, essa cena, que é a tela do meu Note. Eu fiz duas formas aqui, deve haver mais formas. Então, na opção 1, o que eu tenho na opção 1? Desenhei a vista frontal. Porém, se nós olharmos lá no nosso modelinho, mudando a cena aqui novamente, ó, se nós olharmos no nosso modelinho, o que acontece é o seguinte, ó, ele não aparece essa medida de 20, certo? Então, a peça tem um chato, ela tem um encaixe para uma chave ali, ou encaixe para uma outra peça para não girar, alguma coisa. Então, essa parte plana aqui da peça ela é chamada de chato, tá vendo? Essa parte plana da peça é chamada de chato. Ou seja, um rebaixo ali para alguma coisa. Então, essa parte aqui, ela não cabe na vista frontal, porque ela está numa outra dimensão, está no outro eixo. Então, o que eu tive que fazer nessa primeira opção? Eu tive que desenhar a lateral esquerda para representar essa cota de 20. Ou seja, para dizer que a peça ela tem um corte e que esse corte deve ser com 20. Joia? Então, passando para a segunda opção aqui, ó, opção 2, o que eu fiz? Eu mudei o ponto de vista da peça. Então, eu criei uma nova frontal. Eu falei, ó, na verdade, a frontal agora ela vai ser olhando nesse sentido. Ou seja, eu peguei a vista superior, entre aspas, e defini, ó, a partir desse ponto, essa é a frontal da minha peça. Então, desenhando a peça nesse sentido aqui, eu consigo representar todas as cotas numa única vista, certo? Então, eu falei, ó, esse corpo aqui da peça ele tem que ser com diâmetro de 32. E eu quero que você faça um corte na peça, ou seja, um rebaixo com 20 de espessura e um comprimento de 28. Então, nessa mesma forma, o que eu fiz? Para desenhar numa única vista, eu tive que usar a simbologia de diâmetro, ou seja, dizer que a peça é cilíndrica, e usar a simbologia de quadrado. Então, eu falo, ó, aqui no fundo ó, não dá para perceber, mas isso é um quadrado de 45. Obviamente que quando eu olhar o modelo 3D, é muito mais fácil de entender. Então, supressão de vistas é isso. Eu não preciso desenhar as 3 vistas. Eu posso desenhar só 2 vistas ou desenhar só uma vista. Então, supressão é isso. Primeira coisa que eu faço, desenha só a vista frontal. Se você conseguir colocar todas as cotas na vista frontal, acabou aí. Não preciso fazer nenhuma vista. Fiz a vista frontal, ainda não consegui mostrar todos os detalhes do desenho. Desenhe a vista lateral esquerda ou a vista superior. Aí você fecha essa parte de supressão de vistas. Então, não é nada de novo, é a junção de cotagem com projeção ortogonal e vem a simplificar a nossa vida. Então, é isso. Abraço!